Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade às gravações das lições bíblicas da editora Betel, abordaremos o tema da lição de número 7, o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. E o meu objetivo ao gravar esse vídeo é compreender como o encontro com Jesus pode mudar a realidade de uma pessoa, transformando, eliminando a ansiedade, quebrando barreiras sociais, espirituais e dando um novo sentido à vida daqueles que o encontram. Amados, os evangelhos registram cerca de 10 encontros que Jesus teve com pessoas com as quais ele pôde desenvolver um diálogo que evidenciou a transformação na vida daquelas pessoas e que trouxe mudanças significativas para aqueles que o encontraram. Esses diálogos marcaram a vida dessas pessoas definitivamente, como esse que nós vamos analisar hoje, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Esse encontro causou um impacto profundo na vida daquela mulher. Uma pessoa que vivia uma situação até certo ponto constrangedora e discriminada pela sociedade, mas Jesus, no seu trabalho, ele não observava essa questão da discriminação, ele não fazia acepção de pessoas, e ele teve encontro com diversas pessoas com as quais não era muito comum um diálogo como ele manteve. E, a partir desse encontro, aquela mulher que fala com Jesus, ela creu naquilo que ela ouviu dele e imediatamente tornou-se uma pessoa que passou a divulgar, que passou a compartilhar a experiência profunda que ela teve com Cristo e falando que ele era de fato aquele que estavam aguardando, o Messias que era esperado. Esse episódio, evidentemente, revela verdades espirituais muito profundas e que nós precisamos observar e ficar atentos para que nós possamos ver o significado de um encontro verdadeiro com Jesus. Primeiro, a gente percebe que o Evangelho é de alcance universal. Naquela situação, uma mulher samaritana falar com um homem judeu era quase inadmissível, por conta de vários aspectos envolvidos naquele contexto. Mas Jesus mostra com aquele encontro que o Evangelho ele não veio apenas para um grupo seleto, mas ele veio para todas as pessoas. Aliás, no Evangelho de Lucas, ele diz que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Então, todas as pessoas que apresentaram ou que apresentavam uma necessidade, uma carência, Jesus estava do lado dessas pessoas para transformar suas vidas. De modo que o Evangelho é um Evangelho universal. Além do mais, todo ser humano evidencia uma necessidade de um preenchimento na sua vida, um preenchimento na sua vida espiritual. E esse encontro de Jesus com a mulher samaritana evidencia que somente Deus pode suprir essa lacuna que existe na vida de todo ser humano. É muito interessante a gente perceber como que o Evangelho ele supre as necessidades das pessoas, ele atende às demandas que as pessoas têm, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista espiritual. E o que nós podemos perceber nesse encontro, as consequências desse encontro é que ele transformou a vida daquela mulher. Aliás, todas as pessoas que tiveram encontro com Cristo tiveram suas vidas mudadas, tiveram suas vidas transformadas. E isso continua até hoje. Quando uma pessoa, por mais perdida que seja, uma pessoa que por mais confusa que esteja, a partir do momento em que ela tem um encontro com Cristo, a sua vida muda. E as vidas das pessoas mudam, e mudam geralmente para melhor. Então nós vamos percorrer essa história
do encontro de Jesus com a mulher samaritana e vamos ver que lições nós podemos aprender a respeito desse encontro e como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas e na compartilhação ou no compartilhamento do Evangelho que devemos fazer com as demais pessoas. É importante que você saiba que as Escrituras, elas existem para que sejam compartilhadas. Nós não podemos engavetar as Escrituras ou deixá-las em cima de uma mesa e vendo tantas pessoas com carências, com necessidades, como o exemplo que Jesus nos dá com esse encontro que ele teve com a mulher samaritana ali no poço de Jacó, na cidade de Sicar, em Samaria. É muito relevante, irmãos, que nós saibamos que nós precisamos compartilhar. O ID de Jesus, ele continua em evidência hoje mais do que nunca. Nenhuma sociedade antes da nossa teve tanta necessidade de ouvir o Evangelho, de ser transformada, de ser influenciada pelo Evangelho como a nossa geração. Então, ao estudar esse encontro que Jesus teve com esta mulher, nós precisamos aprender que a maior lição que devemos pôr em prática é a proclamação do Evangelho, é o compartilhar do Evangelho para que mais pessoas sejam transformadas e possam experimentar a graça e a misericórdia do Senhor. Primeiro a gente tem que entender, como falamos no início, que o Evangelho é para todos. O Evangelho, ele não é algo que nós devemos particularizar, que nós devemos guardar para nós, sem que as pessoas possam desfrutar dele. No capítulo 4 do Evangelho de João, nós vemos Jesus se aproximando desta mulher que poucos gostariam de ter um contato tão próximo como Jesus teve. E estava convivendo com uma pessoa que não era seu marido, portanto, era uma situação irregular para aquela época, como continua sendo até hoje. Esse tipo de relacionamento é algo que não é normal. Então Jesus se aproxima daquela mulher. E o que é mais importante, ele não só conversa com aquela mulher, como ele revela quem ele é. Para poucas pessoas, durante o seu ministério, Jesus disse que ele era o Messias. Mas para essa mulher, quando ela começa a falar com ele, ele diz: eu sou o Messias. Eu sou aquele que vocês esperavam. Portanto, é uma experiência totalmente nova para aquela mulher e uma experiência que para nós ela é muito interessante, porque Cristo, revelando-se para aquela mulher quem ele era, ele estava abrindo as portas do Evangelho de uma forma muito especial, de uma forma sobrenatural. E é interessante que após esse diálogo que Jesus teve com aquela mulher, ela se converte. Ela crê que de fato Jesus era o Cristo, como ele disse para ela: eu que falo contigo sou o Cristo. Ela não apenas acredita nisso, como ela passa a divulgar isso entre os seus compatriotas, os cidadãos daquela pequena cidade, que era a cidade de Sicar. E é interessante que, na medida que aquela mulher foi proclamando o Evangelho, falando que tinha encontrado Cristo, aquele que viria, que era profeta, que tinha dito tudo a respeito da sua vida, as pessoas creram também. Amados, o Evangelho ele tem um poder de abarcar pessoas, envolver pessoas. Aquela mulher, a partir do momento em que ela começa a compartilhar o Evangelho, as pessoas logo estavam dizendo: olha, nós cremos não pelo que você disse, mas nós agora estamos vendo de verdade. Então, quando nós compartilhamos o Evangelho, nós podemos ficar tranquilos que Deus, ele fará a parte dele naquilo que nós estamos falando.
Quando nós proclamamos o Evangelho, quando nós falamos do Evangelho, nós podemos ter certeza de que aqueles que ouvirem, aqueles que crerem, Deus, o próprio Deus, Ele cuida deles, Ele passa a tratar com eles de uma forma muito especial. E o que a gente pode, portanto, então, aprender com esse encontro de Jesus com a mulher samaritana? Primeiro, Jesus quebra as barreiras, sabe? Ele transforma não somente realidades, ele transforma vidas. Eu diria que aquela situação que aquela mulher vivia era uma situação totalmente atípica. A gente sabe por situações tanto bíblicas quanto extra-bíblicas que os samaritanos não se davam com os judeus por várias razões. Primeiro porque os samaritanos era resultado talvez daquela divisão que houve quando do término do reinado de Salomão, que Roboão assume o trono no lugar de seu pai. Essa divisão vai formar as duas partes nas quais se constituiu o povo de Deus daquela época. O reino do norte, chamado de Israel, ficou sob o comando de Jeroboão e a capital foi em Siquém. E o reino do sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, ficou com a capital em Jerusalém. Essa divisão trouxe consequências desastrosas para o povo de Deus. O reino do norte, no começo, era um povo temente, um povo que queria adorar a Deus, um povo que não estava atrás de uma divisão religiosa, mas apenas por conta daquela situação dos altos impostos que Roboão quis cobrar do povo. A partir dali, muita coisa começou a alterar. Primeiro, o povo do Reino do Norte, principalmente as autoridades do Reino do Norte, lideradas por Jeroboão, ficaram com medo de que o povo, ao adorar em Jerusalém, se voltasse para o estado para a parte sul, que ficou com Judá e Benjamim. Então o que eles fizeram? Eles arrumaram um novo local de adoração. Construíram um novo local de adoração, mas só que totalmente fora dos planos de Deus para aquela situação. O Reino do Norte, que primeiro teve como capital Siquém, depois teve Tirza e por fim Samaria. Samaria foi, no tempo de Jesus, era um território no qual esse povo estava estabelecido. Só que ao longo da história a gente sabe que o Reino do Norte, chamado assim por conta do local que eles ocuparam no território, eles foram levados cativos pelos assírios, primeiro do que Judá foi levado para o exílio na Babilônia. E toda essa situação fez com que o povo do Reino do Norte se misturasse, casasse com os povos daquelas outras terras. E por conta de muitas situações, muitas circunstâncias que envolveu todo aquele episódio, o povo de Israel, o povo do Reino do Norte, acabou se tornando quase que personas não gratas para o pessoal do Reino do Sul. Isso tudo trouxe muitas dificuldades, trouxe muitos problemas. De um povo que era temente, de um povo que era submisso à palavra de Deus, à vontade de Deus, tornou-se um povo rebelde. O mais interessante, mesmo assim, Jesus procura uma pessoa que está envolvida com essas pessoas, com esse lugar, para transformá-la e alcançar aqueles que também estavam ali. Portanto, Jesus cumpre seu ministério, independentemente das circunstâncias. A Bíblia diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Essa coisa de era necessário passar não era simplesmente porque era uma estrada, era um caminho pelo qual ele deveria passar. Mas parece que o que a gente percebe é que era necessário ele passar por ali, porque ele tinha que ter um encontro com as pessoas daquele lugar. Ele tinha que também se revelar aos samaritanos, porque embora
os samaritanos hoje vivessem uma vida totalmente comprometida, totalmente errada, e por conta do governo péssimo que teve Jeroboão e aqueles que o sucederam, se você acompanhar a história das sucessões que houve no Reino do Norte, você vai perceber que quase todos, se não todos os reis que ocuparam o trono, tiveram uma conduta muito condenável. E isso não foi bom. E isso fez com que o povo se distanciasse mais e mais ainda de Deus. Mas havia uma agenda no ministério de Jesus em que ele precisava encontrar aquela mulher. Ele sabia da importância daquele encontro. E isso nos mostra que Jesus ele veio para todos. Como ele disse no Evangelho de Lucas, ele veio para os doentes, todos aqueles que estavam com algum tipo de problema, todos aqueles que estavam afastados de Deus, todos aqueles que precisavam de uma reconciliação, de uma mudança em suas vidas, Jesus veio. E a mulher fica espantada, porque quando Jesus se aproxima dela, ela sabia que ele era judeu. E ela até faz uma pergunta: como é que você, sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Estava evidente que aquela relação não era uma relação normal. E aí Jesus começa nesse ponto, o diálogo com aquela mulher. Ela não sabia que ela estava diante daquele que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que podia mudar a sua vida a partir daquele encontro. E a gente percebe com isso que todas as pessoas, na verdade, todos os seres humanos precisam ter um encontro com Cristo. Hoje, o mundo está com quase 8 bilhões de pessoas. E desses 8 bilhões de seres humanos, a maioria deles ainda não tem uma relação perfeita com Cristo. Se você observar as grandes religiões hoje, nós temos o cristianismo com quase 3 bilhões de pessoas. Nós temos o islamismo com quase 3 bilhões também de pessoas. Nós temos o hinduísmo com mais de 1 bilhão de pessoas que são seguidoras. E se você for colocar as 10 maiores religiões no mundo hoje, que envolve aproximadamente 99% da população, você vai perceber que das 8 bilhões de pessoas, aproximadamente 5 bilhões ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Tem as suas religiões, as suas múltiplas religiões, mas um encontro verdadeiro com Cristo ainda não tiveram. E esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel, que é o de levar o Evangelho a todos aqueles que precisam ter um encontro com Cristo. Jesus ele não fez acepção de pessoas. Jesus ele teve cuidado de falar, de conversar com todos aqueles que precisavam ter mudança nas suas vidas. Não importavam se eram religiosos, não importavam a condição social, não importava nenhum aspecto de suas vidas. Jesus queria que essas pessoas de fato tivessem um encontro com ele. Ele veio para fazer a vontade de Deus, que era exatamente a regimentar, reunir todas as pessoas em um só rebanho, como a palavra de Deus diz. Então, ele veio para oferecer essa possibilidade. Entre as pessoas que ele veio para encontrar, o encontro dele com essa mulher que era desprezada. 5 casamentos, vivendo com uma pessoa que não era casada com ela. E tudo isso, aos olhos da sociedade, aquela mulher não valia quase nada. Era uma pessoa muito mal vista pelos costumes da época, pela maneira da época. Agora, aos olhos de Jesus, aquela mulher tinha um valor imenso. E como ficou evidente a partir do momento da sua conversão. De uma mulher desprezada pela sociedade, porque ela carregava vergonha diante dos judeus e do seu próprio povo, os samaritanos, aquele povo do Reino do Norte. Mas Jesus ofereceu algo para aquela mulher que ninguém mais podia oferecer. Ele ofereceu perdão,
Ele ofereceu dignidade, ele ofereceu para ela uma oportunidade de uma nova vida. Irmãos, todos aqueles que têm um encontro com Cristo, eles podem desfrutar de uma nova vida. Isso acontece com milhares, com centenas de milhares, que todos os anos passam a crer em Cristo como Senhor e como Salvador. E é a nossa responsabilidade, a nossa obrigação é exatamente levar a mensagem para essas pessoas. Por quê? Nós somos convidados para ser aqueles que transmitem a palavra de Deus. Como aquela mulher que estava confusa porque ela não sabia se o lugar de adorar a Deus era em Jerusalém ou era no Monte Gerizim. Jesus esclarece para aquela mulher o que nós hoje precisamos também esclarecer. Os verdadeiros adoradores não têm essa importância, não dão importância ao lugar exatamente, porque eles devem fazê-lo, devem adorar a Deus em espírito e em verdade, o que significa uma entrega total, uma dedicação total, uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida transformada de fato. Então o Evangelho ele pode fazer isso para as pessoas, como ele fez com aquela mulher. Ele pode fazer isso com qualquer um. Exatamente isso que nós precisamos mostrar para as pessoas e levar para elas o Evangelho, que é a coisa mais importante que alguém pode conhecer nesta vida. A experiência de Jesus com a mulher samaritana nos mostra que a conversão de uma pessoa muda tudo. Ela passou de uma mulher que estava na defensiva para uma mulher receptiva, reconhecendo Jesus como ser que ele era Deus, que ele era o Messias que estava prometido e que ele havia chegado. A conversão de uma pessoa muda o seu modo de ver as coisas relacionadas a Deus. Jesus se revela àquela mulher. No início do ministério, Jesus evitava declarações abertas sobre sua identidade. Ele não falou isso com ninguém. Todos os diálogos que a gente percebe Jesus tendo com as pessoas, como o jovem rico, como Nicodemos, como Jairo, como a mulher pecadora, em lugar nenhum ele se mostra como o Messias. Agora é interessante para essa mulher samaritana, Jesus fala que ele é o Messias. Ele explica para ela que ele estava ali, o que ele vem fazer. Aquela mulher tinha conhecimento das promessas de Deus na sua palavra. Ela tinha conhecimento da promessa de um Messias que viria. Ela conhecia as tradições, ela sabia que havia uma promessa que seria cumprida, mas ela não tinha experimentado a transformação que isso provocaria. E eu diria que o conhecimento religioso de uma pessoa sem um encontro pessoal com Cristo acaba não trazendo nenhum benefício para ela. Mas aquela mulher, quando soube que Jesus era o Cristo, ela mudou a sua atitude, ela mudou o seu comportamento. Ela começa a ser talvez a primeira grande missionária no campo. Porque a partir do momento em que ela tem conhecimento de quem é Jesus, aquela mulher se dirige ao povo da cidade de Sicar e diz que havia o encontrado. E ela compartilha isso. E ela fala isso para as pessoas e muitas pessoas são transformadas. Irmãos, quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, é impossível a gente ficar calado e guardar isso só para nós. Eu fico admirado de como tem pessoas que estão na igreja já há muito tempo e até hoje ela não conseguiu compartilhar o Evangelho com outras pessoas.
com colegas de trabalhos, com parentes, com amigos, com pessoas com quem se relaciona. Aqueles que têm um encontro verdadeiro com Cristo não conseguem guardar isso só para si. Muito pelo contrário, eles compartilham isso, eles dividem isso com todas as pessoas. E nós precisamos fazer isso, irmãos. O Evangelho, por mais que ele esteja em evidência hoje, por mais que nós tenhamos meios de comunicá-lo de modo fácil, de modo a atingir o mundo inteiro hoje com o Evangelho, nós ainda estamos agindo de forma muito tímida para compartilhá-lo. Por isso nós precisamos pensar bem e tomar atitudes de mudar essas coisas. O que a gente pode perceber desse encontro da mulher samaritana? Que o Evangelho transforma, que Jesus veio para todas as pessoas, que nós não podemos discriminar uma pessoa simplesmente porque ela é diferente, porque ela não pertence àquele grupo que nós consideramos, digamos, normal. Então tudo isso a gente precisa saber. E a gente precisa entender uma coisa, irmãos. O método de Jesus com a mulher samaritana continua válido. Continua sendo uma forma muito, mas muito adequada de comunicarmos o Evangelho, de levarmos a palavra de Deus. Por quê? A maneira como Jesus abordou a mulher samaritana, ele rompeu barreiras. Ele demonstrou amor por aquela mulher. Ele demonstrou cuidado com uma pessoa que era desprezada pela sociedade, mas ele se aproxima e demonstra cuidado, demonstra zelo, demonstra interesse. Então ele rompe as barreiras sociais, ele rompe as barreiras religiosas, eles rompem todas as barreiras, ele rompe todas as barreiras para atingir a necessidade premente daquela mulher que era de ser transformada. E ele oferece para ela uma verdade que ela não conhecia. Ele fala para aquela mulher que ele era o Messias e que ele tinha vindo para mudar as coisas. O que ele faz? Ele convida aquela mulher para uma adoração genuína, quando ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Sem preconceito de lugar, sem preconceito de várias outras coisas que nós temos tanto cuidado, temos tanto medo de fazer e de falar. Quando Jesus encontra com aquela mulher, ele a convida para ser uma adoradora de verdade. O resultado que Jesus teve na conversa com aquela mulher também pode ser alcançado por nós hoje. Uma vida que é transformada, ela pode transformar outras pessoas com toda certeza. Amados, nós não podemos perder tempo. O mundo urge, o mundo está passando depressa e nós precisamos, irmãos, aproveitar as oportunidades. Não podemos deixar que às vezes a nossa negligência, que o nosso descuido, que o nosso descaso nos impeça ou não nos permita levar a palavra de Deus para as pessoas. Precisamos compartilhar o Evangelho de uma forma muito mais ampla do que nós estamos fazendo. O mundo tem sede e nós temos a água da vida. Nós conhecemos quem pode saciar a sede de cada uma dessas pessoas. E por isso, nós precisamos, com muita urgência, compartilhar esse Evangelho. E para que esse vídeo não fique muito longo, eu quero agora partir para as aplicações. A primeira delas é que nós precisamos romper com os nossos preconceitos. Irmãos, nós precisamos aprender que todas as pessoas, independente da posição social,
independente da sua condição religiosa, independente de qualquer coisa, elas precisam de Cristo. E nós precisamos falar do Evangelho a todos, independentemente de raça, gênero, do passado dessa pessoa ou da condição que ela está vivendo hoje. Nós precisamos levar o Evangelho para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos amigos. Pessoas com as quais convivemos hoje e que não sabemos como elas estão espiritualmente. E amanhã talvez não tenhamos mais oportunidade de falar. Por isso, precisamos levar a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, pregando com as nossas vidas, mais até do que com as nossas palavras. Mas o fato é que precisamos levar a palavra de Deus para essas pessoas. Segundo, nós não podemos perder tempo, irmãos. Paulo, ele diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Quer as pessoas ouçam, quer as pessoas deixem de ouvir. Como Jesus, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Jesus, ele não perdeu uma só oportunidade de todas aquelas que ele teve para conversar com as pessoas, para falar da salvação. Mesmo nas conversas mais corriqueiras dele, ele colocava o Evangelho em primeiro lugar. Terceiro, busque Cristo, ou busque em Cristo a água da vida. Só Jesus pode saciar a sede e nossas necessidades espirituais. Nós precisamos buscá-lo e, mais do que buscá-lo, compartilhá-lo com as demais pessoas. 4. Deixe-se transformar pelo Evangelho. Permita que o encontro com Cristo mude sua vida para que o seu testemunho seja verdadeiro. Nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos ser falsos. Nós precisamos levar o Evangelho, mas levar o Evangelho de verdade. E quinto, procure despertar outros para uma nova vida em Cristo. Uma vida tocada por Deus pode ser a chave para alcançar uma comunidade inteira, outras famílias inteiras. Nós precisamos fazer isso. Amados, o Evangelho tem pressa e nós precisamos de nos envolver e levar a palavra de Deus para as pessoas. Como Jesus pregou para aquela mulher, nós precisamos também pregar a palavra de Deus hoje. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.